Pessoal, beleza? Hoje vamos fazer aqui mais um autovlog. Hoje, para eu fazer um remember, nós vamos relembrar o meu Renault Clio 1.0 16 válvulas Authentic, né? O fogo no rabo. Bom, muita gente entrou aqui no canal por conta dele, passou a conhecer esse trabalho que eu tenho feito aqui no YouTube por conta desse carro. E para mim é um carro inesquecível, um carro que comove a mim e a minha família quando a gente se lembra dele. E um dos meus maiores erros foi tê-lo vendido. Antes de mais nada, se você ainda não é inscrito aqui no canal, por favor se inscreva, que toda semana a gente sempre tenta trazer um conteúdo novo. Se você já é inscrito aqui no canal, participe daquela área comunidade. Lá nós sempre falamos a respeito dos carros que a gente vai testar, dos carros que a gente já testou e de curiosidades automotivas em geral. Bom, na metade de 2016, por conta de problemas no recebimento do meu salário, por conta da Secretaria de Saúde do Estado do Rio, eu tive de me desfazer do meu Logan Easy R, né, que era o Logan automatizado. Eu gostava muito dele, né, foi um dos últimos carros 0 km que eu tive. Apesar de muita gente falar na internet daquilo que não sabe, daquilo que nunca usou, foi um carro que era relativamente econômico e funcionava direitinho quando você sabia utilizar. Então, quando eu vendi aquele carro, eu não sabia que carro eu ia comprar. Com o que sobrou, porque aquele carro era financiado, então eu recebi o valor integral, paguei o financiamento, né, a parte que eu devia, e fiquei com um saldo. Então eu fiquei pensando em vários carros, ou eu pegava um carrinho mais básico e mais novo, né, ou eu pegava um carro mais antigo e mais completo. Eu cheguei na época a ver um Corolla que tinha acho que mais de 200 mil quilômetros, um Corolla XLI 2002, ainda daquele quadrado. Cheguei a ver um Monza Classic SE, eu fiquei louco por um Monza, porque o carro era de primeiro dono, bancos de couro de fábrica, 91, só que era carburado, e eu particularmente não gosto muito de carro carburado, e o câmbio dele estava com problema. Ele era manual, tá? Mas o câmbio em si estava com problema. E a parte elétrica estava bem meia boca, sabe? O carro todo problemático. Aí eu falei, não, não dá. Apesar de todo alinhado, lindo, e um Monza como eu gostava de dirigir, né? Ia sobrar um bom dinheiro até, né? Se eu tivesse comprado aquele Monza para eu poder melhorar ele, mas não me traria a confiança que eu precisava de um carro naquele momento, porque seria um carro único na minha casa, né? Então eu precisava de alguma coisa que me transmitisse confiança. Então nós já tínhamos tido um Palio Fire, né, que eu tinha cedido para o meu pai pouco tempo antes desse Clio, ali acho que entre 2014 e início de 2016. E o Palio Fire foi um carrinho muito bom, tá? Apesar dele ser simples, aquele Palio não tinha nem ar-condicionado, era gostosinho, era bem macio principalmente, o motor não fazia feio, era muito econômico, tá? Então eu ficava pensando muito no carrinho daqueles. Cheguei a pensar no Gol G4 já naquela época, nunca tinha tido Gol, e hoje que a gente tem um Gol G4 aqui em casa, que eu deixo cedido ao meu pai, é o maior arrependimento que eu tenho, tá? Porque é um carro tenebroso quando comparado ao Palio, e a gente já vai falar do Clio aqui. E por acaso eu me lembrei do Clio, aleatoriamente. O Clio, ele quase passou pela minha vida por 3 vezes. Antes de eu ter o Jaque J3, eu ia comprar um Clio à vista, 0 km, não comprei. Fui burro, que eu já poderia ter tido um Clio e ia ter amado o Clio já naquela época. Depois, quando eu tive o primeiro Logan, o Authentic, né, aquele Logan cinza, eu ia ter um Clio, eu ia comprar um Clio. Novamente, eu não comprei um Clio. Por acaso, o Palio, antes do Palio virar o Palio, ia ser um Clio, né? Eu tentei adquirir um Clio, só que eu não consegui, porque o Clio estava naquela mudança do modelo 14 para 15, né? Que chegou uma montanha de Renault Clio 13, 14 sem o airbag, e é muito difícil você achar um Renault Clio 14, 14, né? Que já vem com airbag e ABS. Então, como estava nessa entre safra, não tinha o carro disponível no estoque das concessionárias lá no Rio, acabou que eu não comprei e veio o Palio. E por acaso eu me lembrei, o Clio. E o Clio ele era muito mais vantagem do que o Gol, do que o Palio, porque ele custava a mesma coisa, nisso já em 2016, mas trazia ar-condicionado, computador de bordo e também o conta-giros, porque nada disso os outros carros tinham, né? Se eu tivesse que comprar um deles. Então o Clio já vinha completinho e com 30 mil quilômetros era um carro novo. Então foi o que eu acabei optando por fazer.
Eu fui procurar, né, achei dois, eu achei primeiro um preto que estava no meu bairro, só que a pessoa não aceitou a oferta que eu havia feito, e achei um vermelho fogo na Praça Seca, e acabou rolando, né? E Praça Seca, para quem é de Vila Isabel como eu era, é tipo uns 20 ou 30 quilômetros, né? E a gente foi de ônibus para ver o carro na época, né? E a Praça Seca tá em estado de guerra, né? Coitado de quem mora lá, porque tá a guerra entre a milícia e o tráfico de drogas. Então é um inferno para você andar naquele lugar. E mas enfim, a gente foi para lá para ver o carro e acabou que eu me apaixonei pelo carro na primeira conduzida. Né? Quando eu peguei o carro, eu vim que nem um maluco da Praça Seca para Vila Isabel, porque o carrinho era muito bom dinamicamente, mesmo com os pneus chineses. Sabe quando você descobre que um carro é muito bom? Quando você tá com o pior material possível misturado no coitado do carro. Então, quando o pneu tá ruim, a suspensão tá problemática e ainda assim o carro consegue manter uma dinâmica boa, um prazer ao dirigir, então é porque o chassi do carro é muito bem construído. E foi o que aconteceu. Eu comecei a acelerar o bichinho, aquele motor D4D delicioso de se girar, né, de se acelerar. Foi muito bom. Eu me lembro até hoje. Eu indo, né, ali por dentro do subúrbio do Rio, né, até chegar ao meu bairro, né. Então, acelerando o bichinho topando tudo. Falei, nossa, que coisinha gostosa. Como que eu não tive um carro desses antes? O carro, mesmo sem ter direção hidráulica, né, esse meu Clio ele não tinha, ele era leve de volante e era até relativamente direto. Então, era um carro muito prazeroso de você conduzir na estrada. Uma problemática que esse Clio tinha é que eles tiraram a barra de estabilizadora dianteira, né? Quando fizeram esse facelift do caso do meu carro, né? Do Clio que eu tive. Eu ia falar desse fogo no rabo que eu tive. Não, desse Clio que eu tive. Então, como eles tiraram, ele tinha uma tendência a abrir a tangência da curva em limites. Mas era muito difícil você chegar ao limite do Clio. Era um carro muito firme, era um carro muito bom e macio. A curiosidade do Clio era que ele era o mais espaçoso entre esses compactos de entrada e era o mais gostoso de se conduzir e também mais seguro, porque era o carro mais moderno entre eles. Entre o Palio, entre o Celta, entre o Gol, o Clio era o carro mais moderno da categoria, né? Era um carro de 99. Tinha as barras de proteção dentro das portas, né? Tinha alguns extrazinhos aí. Então, aumentava um pouquinho a sensação de segurança no carro. Faltava, obviamente, o ABS. Curiosamente, o Clio ele usava também os mesmos freios do Logan 1.0, né, e do Sandero, obviamente. E na época, até 2017, o Logan e o Sandero usavam freios a disco sólidos na dianteira, que eram muito ruins, tá? O Logan, aquilo aquecia muito rápido e você sentia que ia perder o freio do carro, que ele abaixava muito. O Clio isso não acontecia, obviamente porque o Clio pesava 300 quilos a menos. Então, ele podia ter uma relação de marchas mais longa e tinha, e era muito boa, tá? Que era gostoso se você conduzir o carro, mesmo no trânsito pesado, não era um carro que cansava, porque a embreagem era leve e o câmbio era longo. Então não exigia muitas trocas de marcha no trânsito normal. Ele também tinha uma vantagem muito grande na estrada, que ele ia mais relaxado. A 100 km por hora você tinha em torno de 3.200 rotações, o que é baixo para um carro 1.0, até os dias de hoje. Para vocês terem uma noção, um Sandero com motor SC, que é um motor muito mais forte e torcudo, ele trabalha 3.500 rotações, desnecessário. O Clio trabalhava 3.200. Então é muito gostoso. E um carro muito estável. Você andando a 120, você não sente. 130, você não sente. 140, você não sente. 150, você não sente. Ele conseguia atravessar muito bem o ar, né? E mantendo a economia. Se você faz isso com o Gol G4, a impressão que você vai ter, partindo dos 100 km por hora, que o carro vai se desmanchar todo. É horrível, tá? É impreciso, dá uma insegurança muito grande. Então o Clio era muito bem feito nessa parte. E o Clio ele se beneficiava de ter sido um carro de refino, né? Quando ele chegou, ele era um carro muito melhor acabado, era tipo o hatchback compacto premium da Renault, né? Então o que acontecia? Os bancos dele eram ainda daquela época, então eram bancos largos, com bom apoio lateral, não é que nem o do Gol que parece uma tábua de passar roupa, que é reto, você não tem nenhum tipo de apoio, né? Então era muito confortável, muito cômodo, muito econômico, tanto no ciclo urbano quanto no ciclo de estrada. Ele funcionava, obviamente, melhor no álcool, só que tinha aí uma curiosidade. No álcool, quando você trabalhava o carro forçado, né, como o Clio ele dava vontade de acelerar, né, na estrada.
Então, se você mantivesse 140, 150 km por hora, por muito tempo, ele começava a ligar a luz de problema no sistema de injeção eletrônica. Mas não era problema na injeção, era na sonda lambda do catalisador que superaquecia, tá? Isso acontecia muito comigo, tá? Não vou falar o porquê. Não, é óbvio que eu acabei de citar o porquê, né? Então ela acabava piscando, mas não era nenhum problema que fizesse o carro parar nem nada. A suspensão ela era macia, né? Era boa de passar os buracos e mantinha boa estabilidade. Enfim, olha, eu sinto muitas saudades do meu Clio. Era um carro que eu adorava. Foi talvez uma das mais ter vendido ele porque era um carrinho de manutenção barata, econômico, discreto, porque ninguém dava nada por ele. Eu achava ele feio. A cor era bonita, mas o desenho do carro era feio. Mas o carrinho era maravilhoso de se conduzir. Era muito bom, sabe? Então eu sinto uma falta daquele carro que vocês não têm a noção. Uma pena não termos tido as evoluções do Clio, né? O 3, o 4, o 5, né? O meu ainda era o Clio 2, o Clio 1000. Mas, assim, um carrinho espetacular que faz muita falta no mercado e que ainda vale muito a pena no mercado de usados. Apesar dele ter valorizado muito, né? Eu me lembro que em 2016 eu comprei aquele com 2 ou 3 anos de uso, acho que 2 anos de uso, que eu não estou me recordando agora direito, e eu paguei 15 mil reais no carro, com 32 mil quilômetros. Hoje, com os mesmos 15 mil, você não compra o mesmo carro com a mesma quilometragem. Você vai ter que pagar 17, 18 mil reais, né? Uma loucura essa questão da inflação. Mas foi um carrinho muito bom e eu tenho uma saudade imensurável. Tanto que eu estou aqui novamente reaproveitando essas imagens aqui no canal para mostrar ele rodando para vocês. Eu me arrependo de não ter tido ainda mais vídeos com ele, né? Que esse Clio foi quando eu comprei a minha Action Cam no final da estada dele, né? Eu comprei a Action Cam lá em 2017, eu já estava quase me desfazendo do carro. Então não teve tanto vídeo assim para eu poder mostrar ele dinamicamente andando aqui. Mas tem muito conteúdo do Clio ainda com a época do celular. E foi um carrinho maravilhoso. Eu tenho uma saudade assim gigantesca. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal. Se vocês têm alguma dúvida, postem aí embaixo, com o tempo eu vou respondendo. Se vocês querem que eu teste algum carro específico, me informem aí embaixo que eu tento arranjar e falo a respeito das minhas impressões após guiar para vocês. É isso então, pessoal. Valeu!